Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Mariana Vogel, médica nutróloga, especialista em saúde feminina e digestão, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês compartilhar, curtir, ativar o sininho, enfim, tudo que vocês possam fazer para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e possa ajudar mais pessoas, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é o leaky gut, ou síndrome do intestino vazado. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, ele é muito difundido, é um tema muito difundido na área médica, nutricional, enfim. Mas às vezes eu acho que fica um pouco difícil, né, do paciente conseguir entender, tá? Muitos reclamam comigo que, nossa, antes a gente podia comer tudo, agora a gente não pode comer nada, glúten, lactose, açúcar, o que está acontecendo, né? No vídeo de desbiose, eu expliquei para vocês que nossas atitudes, nossas escolhas de alimentação ruim, cheia de açúcar, industrializados, do estresse, falta de sono, sedentarismo, o excesso de consumo de antibióticos, de medicações, isso faz com que haja um desequilíbrio na nossa microbiota, tá? Então, assim, no nosso sistema, né, no ecossistema digestivo, né, e dá uma desbiose. Por que isso acontece? Porque tudo isso que eu falei vai atacando esse intestino, atacando as boas bactérias que produzem substâncias boas, que produzem um muco, que protege as células do intestino. Enfim, vai acontecendo um desequilíbrio. As bactérias ruins vão aumentando cada vez mais, produzindo mais gás, produzindo substâncias inflamatórias, diminuindo a produção de muco, deixando mais exposta essas células intestinais, tá? E com isso vão fazendo verdadeiras inflamações nas células. As células intestinais, os enterócitos, eles são bem unidozinhos, são assim, mãozinhas dadas mesmo, tá? E quando vão acontecendo essas coisas que vão desequilibrando, inflamando essa região, essas mãozinhas elas vão se abrindo, vão se destruindo. As células que estão juntinhas, elas vão ficando inchadas. E olha, aqui ela tá juntinha, aqui ela vai tornando inchada, vai abrindo espaços entre elas, tá? São espaços que não são assim, feridas a olho nu que você vai ver. Isso é microscopicamente falando. Quando a gente abre esses espaços, aqui tinham portãozinhos, ó, que eles só se abriam quando nutrientes importantes, substâncias importantes permitidos por eles, chegava, eles só se abriam quando elas eram permitidas, e essas substâncias já digeridas, bem digeridas, enfim, passariam ali, eles fecham o portãozinho e tá tudo certo. Muitas substâncias também passam pelas células, né, entre as células, assim, por dentro das células. Mas tudo isso super coordenado no que tem que passar. Quando acontece essa divisão, substâncias que não deveriam passar, muitas substâncias produzidas pelas essas bactérias ruins, muitos alimentos mal digeridos, né, proteínas, enfim, começam a passar e entrar no nosso corpo. Isso é o intestino vazado, isso é o leaky gut. E quando a gente tem alimentos inflamatórios como o leite, que piora essa inflamação, e o glúten é um grande vilão, porque é ele que faz a quebra desse porteirozinho, dessa que fica coladinho às células, assim, os enterócitos, é ele que faz essa quebra, com um aumento grande da zonulina, que é chamado. Então, o glúten é grande vilão, grande vilão. Então, e não adianta vocês ficarem fazendo exame para poder se vocês têm doença celíaca ou alergia ao glúten, porque é uma sensibilidade, né, ao glúten não celíaca, ou seja, às vezes não vai ter exame que vai comprovar isso para vocês, mas que o seu corpo já está dizendo isso para você. E quando a gente faz um exame assim, que é importante, quando a gente faz um coprológico, que é um exame de fezes específico, há um aumento absurdo da zonulina, que ela vai sendo liberada porque ela está sendo quebrada o tempo todo, ou de outras substâncias inflamatórias. Então é importante, isso é o leaky gut, isso é o intestino vazado. Começa a liberar substâncias ali que vão fazer muito mal para o nosso organismo, tá? Então é por isso que as pessoas às vezes começam a apresentar as sensibilidades a certos alimentos, que não são alergias, porque a alergia muitas vezes começa muito antes, né? No bebezinho não pode às vezes tomar leite porque tem alergia à proteína do leite, né? Pessoas que têm alergia a alguma substância importante como camarão, enfim, outras coisas assim. Então não é uma alergia. Essa síndrome do intestino vazado, leaky gut, começa a causar sensibilidades a certos tipos de alimentos que a gente não vai poder comer por aquele tempo. Pode ser que a gente volte depois, assim que a gente melhorar toda essa barreira intestinal, tá? E como que a gente melhora essa barreira intestinal? Alimentação saudável, controle de estresse, dormir melhor, evitar o uso de medicação, principalmente sem recomendação médica, né? Os industrializados estão cheios de químicos que vão agredir nosso sistema digestório todo, a parede dele, tá? Então, principalmente pensando nisso.
Dicas importantes que ajudam demais essa barreira, mas nenhum suplemento vai funcionar se você não fizer o seu dever de casa, de fazer uma boa alimentação, né, fazer atividade física, mudar todo o seu estilo de vida, tá? Então, alimentos importantes, suplementos importantes, quer dizer, a creatina é ótimo para poder melhorar essa barreira intestinal, colágenos específicos também de barreira intestinal são incríveis, glutamina também é muito bom, né? Alimentos à base de cúrcuma, que é anti-inflamatório natural, vai melhorar essa barreira intestinal também, tá? E última dica que é muito legal, caldo de ossos, você já ouviu falar? O caldo de ossos é super nutritivo, rico em colágeno, rico em substâncias que vão fazer um reparo dessa barreira intestinal. Ele pode ser feito em casa mesmo, né, com ossos, tem várias receitas na internet, mas por favor, quando fizer essas receitas, nada de colocar temperos artificiais, beleza? Ou também podem ser comprados. A gente tem marcas de caldo de ossos orgânicas, sem conservantes, que você acha na internet, e você consumindo esse caldo de ossos, você vai fortalecer seu sistema imunológico, vai fortalecer o seu intestino e vai ter uma saúde muito melhor. Gostaram da dica? Então tá, no próximo vídeo eu vou falar sobre inflamação, porque a gente vai pegar esse gancho sobre essas substâncias passando para o nosso corpo, nosso organismo, e o que elas vão causar a nível do corpo total e não só intestinal, tá bom?